Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição de especial legislativas. A ERTE continua de olhos colocados no sufrágio de 4 de outubro. Este é, assim, mais um espaço de entrevista com os cabeças de lista pelo distrito de Santarém. Desta feita, as atenções vão centrar-se no Partido Cidadania e Democracia Cristã e contamos em estúdio com Sérgio Bergieira, sendo que, já sabe, pode acompanhar-nos pelas frequências 98 e 92 FM e ainda pelo nosso site radioertes.pt com transmissão por áudio e vídeo para todo o mundo. Começo então, e sem perder mais tempo, por saudar o nosso convidado, agradecendo-lhe pela disponibilidade de estar connosco. Muito boa tarde, seja bem-vindo a este especial Legislativas. E coloco-lhe já uma questão. Como é óbvio, é o líder, é o cabeça de lista de um grupo que concorre então pelo Círculo Eleitoral de Santarém. As pessoas vão olhar, claro está, com mais a propósito para o cabeça de lista. Por isso, pergunto-lhe, em jeito de apresentação, quem é Sérgio Bergieira? Pronto. Primeiro, muito boa tarde. Eu agradeço o convite de estar aqui presente e de uma certa forma poder dar a conhecer um pouco os nossos propósitos. Respondendo um bocadinho à sua pergunta, quem é que sou eu? Eu costumo dizer que sou casado, sou pai de 2 filhos e bom rapaz. Já é meio caminho andado. É verdade. Sou empresário, sou empresário na área do turismo, tenho uma agência de viagens, sou natural de Fátima e residente também igualmente em Fátima. Como geralmente a nível de Fátima, nós estamos um bocadinho mais a nível do norte do distrito, pertencemos a uma outra diocese e pertencemos à diocese de Leiria-Fátima. Faço parte do Conselho Pastoral Diocesano, membro da Comissão Justiça e Paz, também diocesana. Responsável da catequese local. Pronto, existe uma envolvência a nível da envolvência na vida paroquial e na vida cristã do distrito, aí sim, já na diocese de Leiria. Aqui por Santarém a gente acaba por não se perder muito. Mas identifica-se com o distrito de Santarém? Sim, evidentemente, faz parte, desde praticamente, é evidente que a nível do processo histórico, Fátima, em 1910, é colocada sempre foi Beirã, e evidentemente foi agora na reorganização administrativa em 1910, realmente Fátima foi colocada no distrito de Santarém. Mas evidentemente que sim, há uma ligação, temos Santarém. O distrito de Santarém é uma parte envolvente também na nossa atividade económica, é o terceiro maior distrito do país, tem aqui zonas e património riquíssimo e, de uma certa forma, trabalha-se muito com Santarém a nível de destino. Sim, e nesse aspecto, embora haja uma costela mais de serra, de serrã, mas sim, evidentemente, a minha esposa trabalha no Hospital de Torres Novas, tem uma relação já de 20 anos a nível de laboral com o hospital e temos muitos amigos por aqui e nesse aspecto, sim, temos alguma ligação com o distrito, sim. Nesta sua pequena apresentação ficou já implícito que tem então esta ligação com a comunidade nas diversas áreas em que é interveniente. Agora aparece este campo da política, conhecemos-lo agora neste campo da política. Pergunto-lhe como é que surgiu esta possibilidade de se tornar cabeça de lista e se era algo que efetivamente estava à espera, se calhar tendo como base de comparação as últimas legislativas, se imaginava neste papel. É a primeira vez que o PPV e Cidadania Cristã está a concorrer às eleições pelo Círculo de Santarém. Tudo acaba por aparecer de uma forma natural. Há uma expressão, acho que é muito bonita, desde que eu me tornei pai, consegui descobrir, ou fez-me revelar uma outra parte de nós próprios, porque nós vamos crescendo, não é? E o facto de sermos pais, vamos nos envolvendo um pouco e vamos olhando queremos também deixar um bocadinho o mundo um pouco melhor para os nossos filhos.
Acho que é da natureza de qualquer pai e de qualquer mãe, precisamente isso, querer o bem para os nossos filhos. E a partir daqui que realmente começa um pouco a minha vida cívica. Antes estava um bocadinho mais focado, aquela coisa de tu tens o seu tempo, não é? Mas eu lembro-me que na altura fez-me despertar um bocadinho para alguma atividade cívica, e aí vamos assim aos poucos. Começamos um pouco pela ajudar um bocadinho na catequese, depois entretanto a catequese vai-se evoluindo um pouco e vamos tomando contacto com um mundo muito grande, com muitas dificuldades, mas também com muitas coisas boas, com muita beleza, e é dentro dessa linha que depois as coisas vão vindo. A minha posição no PPV, o PPV aparece ainda na altura da época do referendo ao aborto, apareceu como um movimento cívico que viu-se, após os vários referendos, viu-se obrigado a tomar uma decisão. Ou se extinguia porque, entretanto, não tinha a necessidade, não podia sustentar-se como movimento, porque a lei assim o obrigava, e então a solução passou naturalmente por se transformar num partido político, de forma a poder também estar presente na vida pública e tentando levar um bocadinho mais além, um bocadinho os seus propósitos. E é aqui que depois, à medida que o PPV se vai alargando, e à medida que eu também vou avançando um pouco também nas minhas leads, deparo-me com o PPV e sempre me senti alguém que um pouco definido a nível político, muito de um lado, ora do outro. A questão da figura ou da pessoa era uma coisa que realmente marcava a gente, ou seja, eu votava muito numa lógica da pessoa em si ou do candidato e não da sigla. E não provavelmente da sigla, até mesmo porque acho que na natureza dos partidos tem coisas boas a nível de máquinas e a nível de dinâmica, porque é difícil trabalhar estas coisas, mas ao mesmo tempo também tem outro lado, o reverso da medalha, que realmente é muito, muito, muito negro. E o PPV está imune a esse lado negro, por assim dizer? Bem, primeiro para já está. Porquê? É um partido pequeno. E como é pequeno, não tem dimensão ainda para se preocupar com determinadas coisas. Mas depois existe outra coisa que tem a ver com o seguinte, que tem a ver com os próprios princípios. Porque um dos princípios basilares da nossa natureza e daquilo que propomos é realmente a questão da justiça. Da justiça no seu sentido supremo, da questão de uma questão de direito à vida, da questão dos direitos à escolha, à informação, e nesse sentido eu creio que o partido está imune um pouco a essa lógica, porque para mim o que nos pautua e o que te pode criar-te como melhor ser humano é ter princípios. A gente tem que ter princípios para nos pautuar, não é? Tens de ter todas as tuas escolhas. Eu lembro-me que por exemplo, a formação por exemplo, a nível de história era sempre muito pautada por uma lógica económica da evolução da humanidade. Eu não creio que seja a economia que move o mundo, mas sim o amor, ou assim este sentido de afeto para com os teus, que depois os teus podem ser mais próximos ou mais alargados consoante o teu ambiente e a tua dimensão familiar. Se tu fores a ver, por exemplo, olha, 97%, que é até mesmo aqui a nível do distrito, 97% do tecido empresarial são microempresas. E o que é que são microempresas? São empresas familiares. Cá temos a família na base da economia real. Então, se o que se pautua nas próprias relações entre as empresas, estas microempresas, e não há de ser diferente da maneira como se relacionam, até mesmo a nível familiar. Eu tenho uma microempresa, a minha esposa é a minha companheira, mas também é a minha sócia. É evidente que depois, estás a ver? Portanto, a família está nas gêneses da nossa comunidade, do nosso grupo, do nosso distrito. E do nosso país e creio que do mundo inteiro como seres humanos. E por isso não me parece que seja muito
muito difícil de a gente perceber que é através das relações humanas e dos princípios que tu consegues tornar um ambiente melhor e um mundo melhor. Acho que basicamente é um pouco isso. Essa mensagem tem conseguido ser passada para quem de direito? As pessoas, se calhar hoje em dia focadas noutras situações, estamos numa altura de crise, tanto se fala nisso, se bem que umas pessoas, mais do que outras, como é óbvio, mas essa mensagem de fraternidade, de solidariedade, que ao fim e ao cabo consegue ver-se, acabam por ser se calhar parte das bases deste PPV, essa mensagem tem conseguido ser passada, ou há alguma dificuldade que as pessoas entendam que nesta altura há esses valores que podem falar mais alto do que aquilo que nós vemos no dia-a-dia? Eu percebo a tua pergunta, mas também temos que ver isso também é uma forma também um pouco diferente. Se tu fores a ver, tu tens um conjunto de temos graus e temos uma percentagem de abstenção muito alta. Esta abstenção acaba por ser pessoas que não se querem saber ou também não querem receber ou não estão interessadas ou, de uma certa forma, a comunicação também não chega. Se tu fores a ver, até a comunicação dos partidos grandes também não chega. Se a maior parte, tens aqui a ver que muitas vezes a abstenção acaba por ser superior à abstenção, votos nulos, acaba por ser maior do que a própria participação efetiva, então há aqui qualquer coisa que até a própria comunicação dos partidos grandes não está a passar. Não está a chegar, porque se as pessoas não se reveem, evidentemente que há aqui um problema. Não é? Agora, no PPV, pode ser agora um pau de dois gumes, que é, nós não pactuamos muito com uma questão do circo mediático em relação àquilo que é todo o festival de propaganda, para além daquilo que é o esbanjar de dinheiro em tempos de crise que é feita e que é gasto nestes... O PS tem dívidas de milhões, gastam-se milhões nas campanhas e tudo por aí fora. Para quê? Achas que a comunicação também está a chegar? Não. Agora, o que é uma coisa também e o que nós defendemos é que está no centro da pessoa a capacidade de escolha. E cabe ao indivíduo a capacidade e o própria... como é que eu posso dizer? Acaba porque o indivíduo é que tem que ir à procura. Ou seja, esta questão de ficarmos aqui à espera de que alguém nos venha e que nos diga o que pensar, o que fazer, o que consumir, onde ir, onde gastar, isto praticamente não é humanamente decente. Não é justo. Portanto, és tu, enquanto indivíduo, que tens que fazer as decisões. Agora, é evidente que para tu tomares essas decisões, tu tens que estar informado. Tens de ter acesso à formação, à informação, à educação. E isso são pilares importantíssimos. Agora, e tem que confiar na política, sobretudo, porque estes valores de abstenção se calhar explicam-se porque as pessoas não confiam, não digo na política, mas na maior parte dos políticos. Aqui todos os partidos acabam por apanhar, entre aspas, por tabela. Porque acabam por aflorar só a rama. Porque, vamos ver uma coisa, quando as pessoas, muitas vezes nós discutimos a nível da campanha eleitoral, acaba-se por se discutir às vezes como é que se faz. Ou com medidas para isto, medidas para aquilo, questões é evidente que são de matéria, mas são administrativas. O que o PPV tenta apresentar é que nós também temos medidas e é possível quantificá-las e executá-las, mas o que há, principalmente a nível do meu entendimento, é que nas campanhas eleitorais temos que debater temas mais generalistas, princípios e orientações de destino e políticas. Depois, a nível administrativas, depois no sufrágio a seguir, aí sim havia depois espaço para ou gostou-se, ou não se gostou, ou foi correto ou incorreto, e aí os políticos ou os governantes acabavam por receber o feedback do sufrágio eleitoral, não é? E dentro dessa linha, porque se o indivíduo
se o indivíduo puder escolher e tiver em si a capacidade, é simples, uma medida simples. Imagina, vais ao supermercado. E vais ao supermercado, tens o teu dinheirinho para gastar, se tens o teu valor, sabes que tens de fazer o teu cabaizinho de compras. Se tu tiveres, enquanto consumidor, escolheres e tiveres o cuidado de escolheres os produtos nacionais, só que havia uma estatística há dias, e as estatísticas valem o que valem, não é? Mas se cada português gastasse mais 150 euros no seu cabaz em produtos portugueses, poupava-se uma data de aumentos de impostos. Porque, entretanto, estavas a ajudar a economia interna. Mas há portugueses que não têm 150 euros. Não, espera lá. Por isso é que eu te falei na questão das estatísticas e a questão de média. Estamos a falar de média. É evidente que uns se calhar vão ao supermercado e gastam 200 e 300 ou 400. É evidente que vai outro e gasta 50. Eu percebo que o produto português acaba por ser mais caro, muitas vezes, do que o produto made in China. Mas é assim, se nós depois, como consumidores, vamos e selecionamos o produto made in China, é evidente que depois não podemos estar a chorar pelas consequências, porque ficamos sem emprego, porque entretanto as empresas fecharam, porque vem tudo da China, porque entretanto os minimercados não conseguem, que é, se tu fores a ver os minimercados não conseguem, os supermercados, novamente mais uma microempresa, não se consegue manter, mais uma empresa que fecha, tudo por aí fora, e isto é tudo uma pescadinha, não é? Com o rabo na boca. Porque e tudo passava pela tua decisão, enquanto consumidor, de escolheres e de selecionares os produtos portugueses. Portanto, há estas pequeninas coisas que aparentemente são simples e singelas, mas que representam muita coisa depois a nível do seu todo, tem peso. Outra situação também, por exemplo, olha, porque é que enquanto empregadora, não é? Ou seja, enquanto entidade patronal, é a entidade patronal que tem que pagar, faz a retenção, faz os respectivos descontos e vai pagando depois o subsídio de férias e o subsídio de Natal, não é? A entidade patronal não tem que ser propriamente é a entidade patronal, mas não é pai. Se a entidade patronal pagasse mensalmente aquilo que deve ao seu colaborador e o colaborador depois é que tinha que gerir o seu próprio dinheiro, tinha que gerir as suas economias, e dessa parte que recebia era o próprio colaborador que fazia as economias e depois punha de parte um dinheirinho para o seu subsídio de férias. O que é que isto fazia? Economicamente não tem peso nenhum, porque é igual. Quem é que paga? Se é a entidade patronal ou quem é que faz? Não interessa. Economicamente não tem diferença. Mas sabe que há muitos portugueses que não conseguem poupar. Aliás, mas aí é que está. É preciso educá-los à poupança. E isto era uma medida, porque se eles não tivessem a contar... É uma questão de educação ou será uma questão de oportunidade? Porque há portugueses que querem poupar, não conseguem, porque têm responsabilidades financeiras que vão muito para além daquilo que recebem. Claro, sim, senhor. E há portugueses que nem recebem nada. Exato, é verdade. É verdade. Agora vamos ver aqui uma coisa. Voltando um bocadinho atrás, na questão da educação. Se a nível do princípio da questão da educação, isto é preciso educar. Eu percebo que, imagina, se tu colocares e fores fazendo tu próprio, enquanto colaborador, recebes a tua parte e colocas o teu dinheiro à parte, e o que é que isto vai? Isto vai-te ensinar a poupar, a economizar. A mesma coisa se faz em relação aos filhos. Se tu deres uma mesada, ou se acabares por dar algum valor e a dares algum dinheiro aos teus filhos, tu estás a ensinar os teus filhos para praticamente a gerirem e aprenderem a gerir o dinheiro. Não é? E isso é importante enquanto educação. E tem que começar em algum lugar. E em algum tempo, alguma vez tem que começar. E isto é muito interessante porque, a pouco e pouco, tu vais criando a necessidade de... e a educar os portugueses e as pessoas a importância da poupança. E isto é
É assim, eu não estou a dizer que as pessoas têm que poupar 500 euros por mês. As pessoas, aqui está, é no princípio. Não é se hoje metem 5 euros, ou 10 euros, ou 15 euros, ou 100 ou 200. O que estamos aqui a falar é numa questão de princípios, novamente. Que é preciso educar as pessoas. Agora, se evidentemente as pessoas depois não sabem se gerir, então claramente tem aqui um problema e têm que ser ajudadas. Mas, enquanto comunidade, enquanto conjunto, eu não posso ser, o governo não pode ser paternalista, não é pai das pessoas. Nenhuma empresa tem que ser pai das pessoas. Cada coisa no seu lugar. E como é que se ajudam essas pessoas que têm então dificuldades? Como é que se ajudava depois? É evidente que aí, depois, tal e qual como as pessoas recorrem hoje, por exemplo, à DECO, para pedir ajudas quando estão com problemas quando às vezes já estão mesmo com a cabeça já debaixo d'água, e recorrem à DECO numa situação de ajuda, de pedido de assistência e de informação. Pronto. Isto é uma das soluções. Ou praticamente a própria comunidade atenta, os próprios amigos, os próprios colegas. Então agora faço-lhe a questão, então os colegas e os amigos têm que ser pais? Não, mas são pessoas? Amigos, que é diferente. Mas é assim, tem que ser amigos, é completamente diferente. Mas enquanto entidade, uma coisa é que tu estás a precisar de ajuda. Uma coisa tem a ver enquanto comunidade, enquanto empresas, não é? Outra coisa é tu como amigo, porque existe um sentimento. Por isso é que eu estava a dizer que o que move muitas vezes, o que eu acho e o que eu entendo que move a humanidade, que move, é realmente um sentimento de apreço. É um amor, é um sentimento de apreço. Esse sentimento de apreço que depois nos une e nos liga. Tal da mesma maneira. Agora, uma coisa tem a ver as relações humanas, outra coisa tem a ver as relações institucionais. É evidente que enquanto relações institucionais é uma coisa, e enquanto relações humanas são outras. Estás a perceber? E é um bocado nisso, não é? Permita-me centrar a conversa no distrito de Santarém, como é óbvio. É um distrito que, comparativamente com as últimas eleições, perdeu população e isso reflete-se na perda de um deputado. Para onde é que caminhamos? É a minha questão. Caminhamos distrito de Santarém? Sim. Realmente perdemos um deputado e se calhar para as próximas vamos perder 2 deputados. Da maneira se o ritmo mantiver, evidentemente estamos a perder população. E o que é incrível tem a ver com a questão da desertificação, porque realmente somos o 3º maior distrito, a nível da área, somos o 3º maior distrito. Portanto, estamos a ficar aqui com um distrito muito, muito despovoado. É evidente que há também aqui, tem a ver também um pouco com a própria natureza económica do próprio distrito, mas o que o distrito sofre não é a mesma coisa que sofrem outras regiões de Portugal. A questão da imigração, a questão da economia, a necessidade e a imigração dos jovens agora também muito, que é um tema também muito em voga, à procura de melhores condições de vida. A única forma que temos de voltar a tentar criar aqui alguma coisa, de voltar a fixar as pessoas, tem a ver precisamente com primeiro com medidas de aumento da natalidade. Agora vocês dizem, mas espera lá, então o aumento da natalidade também isso é preciso dinheiro, é preciso assistência, é preciso custos. Hoje, aí está. Hoje tudo se aflora muito numa questão de quantidade e numa questão financeira, mas antigamente as pessoas também viviam, é evidente que hoje nunca vivemos tão bem como se vive hoje, e em boa hora, e que Deus queira que a gente continue a viver melhor ainda e que os nossos filhos possam viver melhores ainda. Agora, aqui só podemos inverter este sentido de desertificação do distrito se criarmos medidas ativas de fixação dessas mesmas pessoas, ou seja, eliminarmos um pouco a própria necessidade do abandono. Se praticamente tínhamos as microempresas, se temos praticamente todo um sistema, é evidente que isto passa tudo também por uma medida nacional, porque, embora a nível de distrito há outra situação, que é nós, os deputados que são eleitos pelo Distrito de Santarém, depois lá eleitos não deixam de representar o Distrito. Ou seja, acabam por ser, são eleitos a nível de Distrito, mas depois são deputados da nação. Exatamente, são deputados da nação. E aí falam no seu todo. Se calhar passa também por uma questão de forma, de maneira que possa haver motores
de criação de dinâmicas de fixação. E como é que isto se pode fazer? Evidentemente, tendo melhores práticas, eu acho que a nível de tudo temos que ter um maior respeito pela terra, maior lógicas, algumas lógicas de fixação, de apoio assistencial. Passa também, por exemplo, por uma lógica de medidas proativas de criação de criação, mas isto não são medidas só. Não cabe depois a um deputado ao grupo, por exemplo, nós vamos eleger 9 deputados, não é? O Distrito de Santarém vai eleger 9 deputados. É evidente que estes 9 deputados lá ficam condicionados a promover. Agora, pode-se fazer, por exemplo, aquilo que o governo tinha como uma democracia, uma diplomacia económica de investimentos. Agora, estes investimentos, a meu ver, têm que passar sempre por uma base de micro e médias empresas. A nível de mercado, por exemplo, tive também há dias a ler também uma estatística que falava que há 2 empresas que controlam 80% da distribuição. É evidente que quem controla e quem tem este peso, eu até fico admirado como é que pode haver, não há de maneira nenhuma, paga-se às vezes para tantas, e temos aqui às vezes tantos organismos do Estado que têm o efeito de reguladores e no entanto permitem uma situação destas. Como é que alguém pode ter, como é que 2 empresas podem ter 80% do mercado da distribuição? E sabemos muito bem que se calhar para o Distrito de Santarém, até como uma grande parte também é agrícola, evidentemente que ficam na mão destas empresas, porque se eu vou como agricultor, como pequena e média empresa agrícola, vou querer depois vender o meu produto, eu fico na mão desta gente. Portanto, eu não vou poder criar a mais-valia que depois me é necessária para a minha subsistência, para a minha vida e para a criação de postos de trabalho. Portanto, passa tudo um pouco por aqui. Ainda ontem estava também a ler uma situação em que as livrarias são proibidas de fazer descontos superiores a 10% nos livros com menos de 18 meses. Então, mas o Continente pode dar 40% de desconto em cartão? Estás a perceber? Ou seja, são um pouco destas... Isto é justiça. Isto é uma medida que não é justa. E depois acaba por refletir nas dificuldades. Acima de tudo, eu não quero dizer muito... A justiça tem um problema. Eu não quero muito falar aqui na questão da corrupção, nem a questão de compadrios e de lobbies e de sistemas. Porque, de uma certa forma, as coisas estão um bocadinho montadas e a gente às vezes acaba por ir na torrente do rio. E às vezes não é a culpa das próprias pessoas. Acabam por ser apanhadas um pouco, vêm a fazer assim, o sistema está feito assim e as pessoas seguem. Às vezes é preciso ter a coragem para remar um pouco contra a corrente. Mas se tivermos esta ideia de que realmente, como é que eu posso ter isto é uma injustiça, esta situação, por exemplo, da medida do desconto nos livros. Gasta-se tanto dinheiro a nível agora no início das escolas, não é? E o Continente pode fazer 40% de desconto em cartão. Mas uma livraria não pode fazer mais 10%. Quer dizer, é ridículo. Estás a perceber? E acho que é um pouco tem a ver com este tipo de medidas. Se nós tivéssemos, a nível do Parlamento, medidas mais ativas de igualdade e de justiça, eu não tenho dúvidas nenhumas de que praticamente a economia se florescia novamente. Mesmo no interior? Mesmo no interior. Porquê? Porque o português tem uma capacidade de engenho e tem uma capacidade de trabalho que é brutal. Deixem-no trabalhar. O que é a burocracia? A burocracia é nada menos do que uma artimanha que o governo e que as medidas que os governos têm de protelar e de arranjar tempo para não pagar, para não injetar dinheiro na economia. A burocracia serve simplesmente para ganhar tempo. E quanto mais aflito está o governo em relação a dinheiro, mais aumenta a burocracia. Porque a burocracia são sistemas de controle, são sistemas, mas que servem acima de tudo para arranjar tempo para o governo, para pagar o mais tarde possível. Então, se o governo tivesse medidas de pagamento a tempo e horas, diminuísse a burocracia, os portugueses têm capacidade de trabalho. Porquê é que os portugueses, quando vão para fora, são tão apreciados? Porquê é que nós vemos a Inglaterra a pedir enfermeiros portugueses, a gente vê os engenheiros e a malta aqui, praticamente aqui mesmo aqui de Santarém, a irem para a Alemanha para trabalhar nas engenharias, nas fábricas e tudo por aí fora. Lá fora são apreciados. E aqui não conseguem fazer nada. Porquê?
Precisamente porque há um sistema montado em que é difícil fugir a isto e passa tudo por uma questão de justiça e de acesso. Algumas situações de monopólio, legal ou não legal, disfarçado às claras. Mas o PPV conseguia ter força para desobstruir, digamos assim, essas situações? Depende, é assim, se me dessem os 9 deputados, evidentemente que a gente tudo depende do peso depois que se tem a nível do Parlamento e ter acesso depois também à comunicação social, depois que a comunicação social também tem todas as dinâmicas, não vou aqui ensinar a missa ao padre, mas se tu fores a ver, existe toda uma lógica que à medida que os descontentes e é pessoal que não se revê nestas políticas e que não se vê, se esta malta começasse a votar, isto era uma torrente que mudava com certeza o ritmo das coisas e a maneira como e por onde isto vai. E a gente já sabe que isto vai lá outra vez. Vamos ver outro exemplo. Por exemplo, olha aqui. Vem aí agora o projeto do Portugal 2020. São 20 mil milhões de euros que aí vem. São 20 mil milhões de euros que aí vem da União Europeia, mas depois pensamos que isto tem que ser majorado depois com investimento do Estado e particular. Nós podemos estar aqui a falar, se calhar, em 35 mil milhões. Dá por baixo. 35 mil milhões. Tudo com os mesmos tecidos empresariais. Tudo com os mesmos gestores. É tudo mais do mesmo. Então estamos a usar o mesmo remédio, outra vez, para solucionar uma doença que já se viu que não dá em nada, não é? Estamos com a nossa terceira intervenção, quer dizer, qualquer dia daqui a 10 anos vamos precisar de outra. Porquê? Porque não estamos a fazer mudanças de fundo, não há reformas administrativas, não há reformas do tecido empresarial, estamos a trabalhar para o mesmo e nas mesmas soluções do costume, portanto não se fez nada de novo. E aquilo que o PPV, pelo menos aquilo que nós queremos tentar chegar, é tentar trazer um bocadinho essa luz às pessoas e essa esperança de que realmente é possível. E ouviu-se aqui também aqui na vossa antena, vários partidos realmente apelarem à questão dos votos e à participação e à questão da coisa, porque se fugirmos do mainstream, se fugirmos dos votos e daquilo que é o clientelismo e a clientela dos grandes partidos e começarmos nós próprios e os descontentes a irem às urnas e começarem a votar, até mesmo nos partidos pequenos, eu acredito que isto poderia trazer efeito, até porquê? Porque era um efeito de controle e de supervisão aos outros partidos e aos outros deputados que lá estão, não é? Agora, e à medida que isto depois iria criando aqui uma espiral, de maneira que se conseguisse trazer depois uma lógica de princípios à política, que é o que acho que está a faltar. Porque princípios simples, princípios de justiça, não é? De acesso à informação, são coisinhas simples, mas que temos que ter alguém que nos garanta lá, que não vira a cara ao lado, que faça de conta que não viu, ou que... Estás a perceber? Acho que passa tudo um pouco por aí. Agora, é evidente que o PPV terá a voz que os eleitores quiserem lhe dar, não é? O que é que seria um bom resultado nas eleições? Isso é claro que era eleger os 9 deputados, então não era? Isso era o excelente. Não, vamos ver uma coisa. Aquilo que é um bom resultado, seria alguma coisa que conseguisse dar-nos alguma visibilidade e de maneira a que, como eu tinha dito, esta é a primeira vez que venho fazer uma entrevista na rádio, e que pudéssemos ter a oportunidade de repetir isto mais vezes. Porque, por exemplo, o Marinho Pinto. O Dr. Marinho Pinto começou também na RTP, na televisão de manhã, jornalista, nos canais generalista, pelas manhãs, a mandar assim uns bitites. Entretanto, lá se envolveu na dinâmica partidária e lá conseguiu ter algum resultado. É evidente que isso lhe deu, mas ele só chega a este ponto porque, entretanto, teve a visibilidade dos média. Porque, evidente, os média veem que existem também aqui o outro lado, portanto, que também ajudam também a promover. Isto faz tudo parte de uma estrutura. Porque a gente tem que perceber que uma mão lava a outra e é assim que as coisas são feitas e não há problema nenhum nisto. Até mesmo a própria questão dos lobbies. É um problema no lobby em Portugal. Eu não percebo porque é que os lobbies não têm que ser declarados, porque é que os lobbies não têm que ser claros. Porque quanto mais escuro for, mais sombrio, menos se vê. Então um lobby, por que não? Tem de haver aqui situações de leis de regulamentação de anticorrupção, de regulamentação dos lobbies. Eu acho que é perfeitamente normal. Se alguém tem um determinado interesse
nos sapatos, numa indústria, no qualquer que seja, evidentemente é legítimo que faça pressão para que essa situação acho que é perfeitamente legítimo. Então, por que não legalizar ou por que não regulamentar? Não é? É evidente que Portugal também tem aqui a mania de às vezes fazer leis para tudo e para nada. O português, às vezes, achamos a ideia que isto só vai ao chicote e não tem que ser. Eu acho que tem que ver aqui com uma lógica da própria participação cívica das pessoas. Mas temos que começar por algum lado e, se for preciso, necessário regular, que se regulasse a questão dos lobbies e assim fazer dar uma luz, tentar clarear um bocadinho esta situação de, às vezes, daquilo que funciona e dos lobbies que funcionam a nível do Parlamento. Eu acho que é perfeitamente legítimo. As pessoas, afinal de contas, estão a defender os seus interesses. Mas agora, para o decisor, tem que chegar ao decisor, é que tem que saber que tem que depois decidir, que é o seu trabalho, que é o seu papel. Então, evidentemente, que faça ouvir os diversos lobbies, toma depois a sua decisão. E acho que passa um pouco por aí. Agora, se o PPV, imaginemos que se tivéssemos um bom resultado, de maneira a que dessemos nas vistas e captássemos a atenção da comunicação social nacional, local e nacional, evidentemente que já seria um bom resultado. Porque o que estamos aqui é tentar fazer isso mesmo. É aproveitar estas eleições e esta visão que vocês têm, e novamente realmente quero agradecer a iniciativa, mas que novamente tem aqui a possibilidade de me dar espaço e tempo de antena de poder falar e de mostrar aquilo que penso e que sinto. E acho que isto era muito giro se tivéssemos um resultado que, para além da arte, se pudesse vir outros e por aí fora, e outros canais e outros meios de comunicação, e onde eu pudesse depois, pronto, afinava aqui um bocadinho algumas coisas, né? Mas claro que sim, era isso. Isso era um bom resultado. Falemos da saúde no distrito de Santarém. Está inserido, aliás, num concelho, o Concelho de Orém, que nos últimos meses, anos, tem reclamado por melhores condições de acesso à saúde. E eu pergunto-lhe o que é que nesta área pode ser feito para que os cidadãos possam então ter este direito que está consagrado na Constituição Portuguesa, possa ser mesmo um direito, em vez de estar só na teoria e não estar na prática. Sim, se fores a ver, também o que está a direito também é a habitação, a educação, não é só a questão da saúde. Mas falando especificamente do tema da saúde, aqui perguntas uma coisa que é um bocado difícil, porque vamos ver uma coisa, eu, como tinha dito, sou casado, a minha esposa é enfermeira num hospital de Torres Novas. E conheço um bocadinho, um pouco, na lógica das queixas do utilizador, do utente, e depois nas queixas depois também dos próprios profissionais que lá estão. E que cada vez mais tem sido cada vez pior, e muito do bom que já se tem feito tem sido feito também precisamente à custa de muito trabalho não remunerado e tempo não remunerado que depois os profissionais acabam por fazer. Novamente temos uma situação burocrática e administrativa em que os profissionais praticamente têm que ser concentrados numa lógica de burocracia, da informatização do sistema, do processo clínico do doente, e não tanto na questão humana do contacto com o próprio, humanamente falando, não é? Orém tem reivindicado, porque realmente estamos um bocadinho afastados, estamos lá na pontinha lá de cima, e evidentemente que na questão das urgências, fazer de Orém para Abrantes ou de Orém para Leiria é muito mais próximo a questão da proximidade do Hospital de Leiria, que tem as suas urgências. Agora, é pertinente, mas a meu entender vai muito mais do que isso. Ou seja, Orém precisava, não era só a questão porque não faz sentido para passar só porque, entretanto, a nível da saúde passava para Leiria, então e o resto? Então, e a educação e administrativamente continuava a pertencer então, praticamente quase que era a mesma coisa que dizer Orém passe para o distrito de Leiria de uma vez e vamos todos para Leiria e saímos do distrito de Santarém. Agora, Leiria trata das urgências e nunca foi recusado qualquer, e eu sei de casos, em que as pessoas realmente, quando estás aflito,
recorres, queres ser assentido, queres aliviar a dor o mais depressa possível, e a assistência que tu vais é para as urgências de Leiria. Mas nenhum cidadão de Orem foi recusado uma assistência, uma urgência no hospital de Leiria. Nem podia. É evidente que depois é reencaminhado para os hospitais da região do Médio Tejo, que tanto pode ser, depende depois da doença ou da situação, pode ser para Torres Novas, pode ser para de Tomar, pode ser para da Leiria. De Santarém, de Abrantes. E dentro desta linha, não me parece que seja muito lógico esta reivindicação. Acho que simplesmente parece-me a mim um bocadinho aproveitamento, se calhar alguma situação um pouco mais... Também aqui houve lobbies? Sabes que se o Conselho de Santarém, se o Conselho de Orem sair da região de Santarém no sentido da região da saúde, eu acho que o Hospital de Torres Novas não tinha condições de se manter aberto. Todo o Médio Tejo. Todo o centro hospitalar do Médio Tejo. Pessoalmente, é evidente que depois a nível do Médio Tejo tinha que ser concentrado, aí tinha que ser organizado. É evidente que é absurdo termos um hospital de Torres Novas, um de Tomar, um de Abrantes, com todas as assistências e todas as equivalências que são necessárias. É lógico que haja aqui uma racionalização, ainda mais ainda em tempo de crise, não é? E em tempos de apertos. Agora, também temos que perceber que em Orem, se Orem sai, possivelmente todo o resto, Torres Novas deixa de fazer claramente sentido, e se calhar o que vai acabar por acontecer é a privatização do espaço, criação de um hospital privado, e depois as Valências e tudo por aí fora se calhar mudam depois para Abrantes ou Tomar, e se calhar que o Tomar qualquer dia também acontecia-lhe o mesmo, porque esse é o caminho que este governo está a tentar dar às coisas. Sendo a Câmara de Orem socialista, tendo também realmente uma lógica em vez de pensar tão pequenino só na sua própria dimensão, mas tiver um entendimento um bocadinho mais alargado, até a nível de conceito de peso, de importância na região, estar a fazer um pedido destes parece-me um bocadinho absurdo, demasiado violento. Mas por isso é que eu estava a dizer que acho que era mais lógico quase pedir para que Orem mude de vez para o distrito de Leiria e que se arrumasse lá daquele lado e integrasse completamente fizesse aqui uma administração, uma reorganização administrativa, e depois a seguir, Santarém ficava. Agora, que a nível da reciprocidade para contém menos, acho que realmente é uma situação assim um bocadinho... É tal e qual como, por exemplo, o próprio PSD a nível de Orem andar a fazer uma petição pública de subscrição de diminuição do IMI, também é uma situação lógica e legítima, e acho que sim, senhora. Agora, é ridículo, o próprio PSD a nível nacional aumenta impostos, e o PSD depois a nível porque é a oposição na Câmara, porque não tem papel administrativo, pede a diminuição de impostos. É quase que dava a ideia de que fosse pedir também, já que está dentro do próprio partido, que pedisse aos seus correligionários que estão no governo que diminuíssem os impostos e que fizessem então. Estás a perceber aqui a lógica? É tudo tudo muito estranho. Ainda ao nível da saúde. Até que ponto será possível, por exemplo, uma vez que foram concentradas no Hospital de Abrantes medicina interna, pediatria, ou melhor, medicina interna, urgência médico-cirúrgica, até que ponto seria possível colocar novamente essas valências também em Torres Novas, também em Tomar, e assim já os cidadãos de Orem estariam mais próximos, por exemplo, de uma urgência? Era. Agora é assim, isso tem que perguntar de quem gera, porque isso tem tudo a ver com fluxos de dinheiro, tem tudo a ver com a própria administração hospitalar, tem tudo a ver depois quem gera, evidentemente que é assim. Estarmos a pedir medidas, é evidente que isto era tudo muito fácil de pedirmos com mais dinheiro, tem a ver com racionalização. A decisão é sempre uma decisão política, em alocar mais dinheiro ou menos dinheiro, da questão da distribuição das verbas, é tudo uma decisão política. E de acordo com aquilo que é o peso depois de cada situação. Isso era uma solução excelente. Se era alocar em Torres Novas, era realmente excelente.
de voltar outra vez a colocar o Hospital de Torres Novas com as equivalências que seriam necessárias, e era uma forma de comatar. Porquê é que não se faz? Evidentemente, estamos a passar uma situação de crise, uma situação de algum aperto financeiro. E assim não se coloca esse aperto financeiro nas pessoas que são obrigadas a fazer mais deslocações. Neste caso, os habitantes de Orem têm que se deslocar até Abrantes. Se tivessem um serviço de urgência em Tomar, já gastariam menos. Ou seja, Certo. transitou-se aqui os custos dos hospitais para as pessoas. Porque voltou-se outra vez, ou seja, para não aumentar mais impostos, então coloca-se outra vez no bolso das pessoas, ou na carteira das pessoas, do contribuinte, volta-se outra vez a colocar o peso Porquê? Porque evidentemente que ninguém gosta, e acredito bem que o Dr. Passos Coelho não gosta muito de andar a aumentar impostos. Nenhum político ou nenhum governante gosta. Agora, é evidente que enquanto ele vai aumentar os impostos naquilo a qual não pode fugir. Se evidentemente chega a uma determinada altura, se ele tiver que alocar ou tiver que fazer este outro tipo de gastos, é evidente que se não tem onde ir buscar, tem que aumentar impostos. Ao aumentar impostos, então é melhor não aumentar impostos e meter isso no lado. Por isso é que praticamente existem as taxas moderadoras, o aumento das taxas moderadoras, a implementação e depois os respectivos aumentos, porque elas começaram por ser muito mais pequenas, agora já foram aumentando, e o futuro não se sabe quanto é que vai aumentar ainda mais. Porque custa entrar. Depois a seguir eles começam a aumentar, depois hoje é mais 2%, 3%, 4% e migalhas é pão, e depois de repente a gente vai vendo que está ali logo uma sanduíche valente. E é dentro dessa, é evidente que se colocássemos em Torres Novas uma solução, é evidente que teríamos que pedir a nível nacional um aumento de impostos para aquela região. Ou teria que ser a nível de distrital, tem que haver um aumento, porque depois, entretanto, havia outra redistribuição, não é? Outra redistribuição dos impostos. Então fica muito mais fácil colocar na parte do contribuinte essa despesa. Isto é uma decisão política, não é? E é evidente que depois, como todas as decisões, tem os seus prós e os seus contras, porque coloca na parte também do utente essa mesma responsabilidade. Agora, também poderia passar podia não passar por uma situação de criação de reestruturação outra vez do Hospital de Torres Novas, mas podia passar, por exemplo, por uma melhoria do Centro de Saúde de Orem também, por exemplo, um melhor apreciamento, equipamentos, pessoal técnico, podia também passar por aí, ou seja, não era preciso provavelmente ir para Torres Novas e fazer novamente um investimento ou voltar a alocar outra vez essa verba para o Hospital de Torres Novas, mas podia passar por um melhor aproveitamento do equipamento que já existe em Orem, que é o Centro de Saúde, e equipá-lo com pessoal e equipamento. Era também uma solução. Muito bem, já estamos na reta final deste especial Legislativas. Destino-lhe os últimos 3 minutos para algo que queira, para qualquer mensagem que ainda queira transmitir a quem nos ouve, a quem nos vê. Que mensagem? Uma mensagem de confiança, acima de tudo de confiança. Passamos tempos difíceis, é verdade, mas tudo o que sobe desce. Temos uma lógica de que eu não queria muito recorrer, porque de uma certa forma não queria vir aqui parecer muito beato, mas a Madre Teresa de Calcutá tem uma expressão, tem uma frase muito bonita, que é: os nossos filhos são como as águias. Nós ensinamos-lhes a voar, mas não voamos com elas. Nós ensinamos-lhes a sonhar, mas não sonhamos com elas. Mas em cada voo e em cada sonho, elas levam sempre um bocadinho de nós. E é um bocadinho este o espírito da coisa, que é percebermos que darmos um bocadinho de nós próprios, participarmos. Foi uma pena vermos toda esta juventude a emigrar, este pessoal com formação, mas pensamos que se o português quiser, porque o português tem capacidade de trabalho, é apreciado no seu trabalho, eu acho que a gente pode-se dar a volta à situação. Agora, acima de tudo, temos de ter confiança em nós próprios e assumirmos as rédeas da nossa vida. Acho que passa muito por aí.
Muito bem, ficamos então com essa mensagem. Muito obrigado pela presença e bom trabalho, continuação do trabalho de campanha, como é óbvio que irá ser feito. Obrigado. E assim finalizamos mais esta edição de especial legislativas. Iremos voltar, já sabe, numa próxima oportunidade. Fique bem, fique com a ERTE.